meu marido! Papai! O que está acontecendo? Me solta! Não, meu amor, não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não, o que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Bom dia! Nos reunimos mais uma vez aqui para cultuarmos a Deus juntos, através desse canal e desse meio que encontramos de permanecermos unidos como igreja nesse tempo de pandemia. E é uma oportunidade que nós temos hoje de voltarmos a nossa atenção para a realidade da igreja sofredora, da igreja perseguida ao redor do mundo, como nós pudemos ver aqui neste vídeo que foi exibido. Nós que desfrutamos de tanta liberdade religiosa em nosso país, pelo menos, nós temos a oportunidade hoje de nos lembrarmos que ao redor do mundo tem cristãos como nós, que amam a Deus, que são fiéis a Deus, que buscam a Deus, e precisamente por amarem a Deus e buscarem a Deus, são perseguidos por causa da sua fé e sofrem tremendas dificuldades. Então, que nós possamos nos lembrar hoje, mas para que possamos continuar nos lembrando durante a semana e ao longo do ano, orando por esses irmãos e irmãs. E é isso, nós vamos começar esse tempo nosso aqui de culto, de louvor e adoração a Deus, tendo um período de intercessão e de oração pela igreja perseguida. E eu vou pedir para que o André possa nos conduzir nessa intercessão. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar pela liberdade que nós ainda temos. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido esse privilégio, ó Pai, de podermos cultuar livremente e adorarmos o Senhor.
Mas nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse momento, as famílias que estão separadas, que estão sendo perseguidas, ó Deus, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, eles estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus. E nós pedimos agora, como seguidores, como servos do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitá-los, confortá-los, abençoá-los e mobilizar a Tua igreja, Senhor, para caminhar junto com eles durante esse momento de tribulação e de perseguição, em nome de Jesus. Amém. Então, aí onde você está, nós vamos cantar a Deus juntos. Eu gostaria que você realmente voltasse a tua atenção para esses cânticos, para as letras, e você usasse desse tempo para fazer um culto a Deus, um culto racional a Deus, aí na sua casa, onde você estiver agora. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo
poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oi pessoal, nós nos reunimos mais uma vez aqui e hoje nós temos um momento bem especial de compartilhar a palavra de Deus. Os três aqui, o André, Leitão e o Hudson, parente, e eu, conversando e compartilhando o texto da palavra de Deus. Nós queremos realmente e cremos que esse é um tempo de edificação, encerrando essa série de reflexões que com hoje completam 8 semanas. Então, durante 8 semanas estivemos olhando para o texto das Escrituras, semana após semana, sob um título, Ainda que, e refletindo em situações, circunstâncias diversas da Bíblia, em que nós, como servos de Deus, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, peregrinando nesse mundo, enfrentamos situações que outras pessoas também enfrentam. E então nós vamos olhar, vamos rever algumas dessas situações e vamos extrair aqui algumas lições importantes para as nossas vidas nessa jornada. Nós iniciamos com o texto de Abacuque, na verdade ele foi a inspiração para o título da série, porque o final do livro de Abacuque, no capítulo 3, ele é muito conhecido justamente por essa expressão, que na NVI ela começa, mesmo não havendo, ou mesmo não florescendo a figueira e não havendo frutos na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Algumas versões mais antigas, se eu não me engano, as de Almeida, elas partem do ainda que não haja fruto na figueira. Então, essa expressão ainda que veio aqui do texto e nós estamos pensando exatamente em situações como esta. Ainda que, o mesmo que, ainda assim. Ou seja, mesmo que eu passe por uma situação, ainda assim, isso não vai mudar quem eu sou e quem Deus é, e quem eu sou em Deus. Então, na verdade, todos os sermões, todas as reflexões, os textos abordados, eles tinham isso em vista, né? E passando rapidamente, nós falamos sobre escassez, medo, fraqueza, dúvida, risco de morte, você sentir-se num beco sem saída ou até mesmo ter que enfrentar o fim do mundo. Todas essas foram situações que foram abordadas nos textos durante a série. Então eu acho que é oportuno para nós falarmos sobre isso, inclusive nesse dia em que estamos conversando sobre a igreja perseguida. Sim. Por quê? Porque como cristãos, vivendo, a gente pode dizer
a gente vive num país livre, num mundo onde a gente tem ampla liberdade, né, nessa parte do mundo, no Brasil, ampla liberdade para expressar a nossa fé, para pregar o Evangelho. Realmente não há uma perseguição religiosa aqui, não existe. Falar isso eu considero uma ofensa. A gente falar de perseguição religiosa aqui no Brasil é uma ofensa àqueles cristãos que de fato vivem dia após dia ali sofrendo, né? A gente vê notícias aí de pessoas que são presas, de pessoas que são mortas. Então nós vivemos num mundo onde não tem isso. E por causa disso, às vezes, a gente é tentado a pensar que a nossa fé, então, ela é blindada, de que não há possibilidade de, como cristãos, que a gente vem enfrentar um ainda que. Esse negócio ficou lá para trás, para Abacuque, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou algum outros discípulos ali, mas não é nós. Nós vivemos numa outra era, a nossa era não enfrenta isso. É essa percepção que vocês conseguem ver? Sim. E eu acho que é exatamente como nós conversávamos aqui um pouco antes, né, exatamente o contrário em relação a isso. Nós temos nós podemos falar milhares de irmãos e irmãs em Cristo que estão passando fome nesse momento, que estão sofrendo por terem falta de condições dignas para viver. Nós temos milhares de pessoas que estão passando por perseguição nesse momento, que não estão vivendo a sua fé de maneira livre, de maneira totalmente como nós esperamos que esses cristãos possam viver no século XXI. Essas pessoas não têm esse direito, elas não conseguem. Há lugares no mundo em que as pessoas não podem escolher a sua fé, elas não podem escolher a sua religião, elas não podem escolher, eu quero ser cristão, eu quero ser talvez budista ou qualquer uma outra religião. Ele não consegue por causa daquele governo, daquele sistema. E o cristianismo é uma dessas religiões e eu acredito que é a mais perseguida nesse sentido. Então nós temos ali milhares de irmãos em outros continentes e eu arrisco a dizer também no Brasil que passam por essa necessidade. E isso é uma coisa que nós precisamos conversar e precisamos entender que é o motivo para que a gente se mobilize como igreja. Como a própria igreja primitiva, e a gente lê ali em Atos e lê o apóstolo Paulo falando, e ele saía então fazendo o quê? Levantando ofertas às igrejas que tinham mais condições para apoiar aqueles irmãos que tinham menos condições. Então, isso era feito lá, isso deve continuar sendo feito hoje, tem sido feito, a gente sabe que há muitas pessoas se mobilizando e fazendo, mas a gente precisa continuar fazendo. E eu acho que você tocou no ponto exatamente central disso, Sandro. O ainda que, e quando nós falamos isso, não é como se isso, olha, tá vendo, esses textos aqui mostram então que você não vai passar por isso. Não, o texto está dizendo que talvez fosse, ou ainda que fosse, quando você passar por isso, o Senhor está com você. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é aquele que nos conforta, né? Porque andar com Cristo não quer dizer que a gente não vai passar por isso. Na verdade, nós vamos. A tristeza é inevitável, né? Nós estamos nesse mundo, faz parte da nossa vida, né? Total, eu acho muito louco. Eu acho que esse lance que você mencionou, Sandro, que é a questão dessa fé blindada, eu acho que, por um lado, a gente deveria ter a fé blindada, a confiança em Deus blindada, que eu acho que é o que o profeta vai nos mostrar aqui, né? Que não importa o que aconteça, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Mas o que parece é que a fé de muitos de nós é uma fé de vidro, né? Ela é uma fé, parece de cristal, assim, ela é delicada demais, no sentido de que qualquer coisinha que acontece já aparece o trinco ali na nossa fé, porque a gente se decepciona com Deus, né? E eu acho muito interessante, né? Assim, a Bíblia como um todo é incrível, e eu tenho encorajado, eu aprendi com os meus pais isso, eu encorajo as pessoas a lerem a Bíblia inteira, e lerem para conhecer sobre o que se trata isso e quem é realmente Deus. É interessante que esse livro de Abacuque, ele começa
promessa, porque no início, os 2 primeiros versículos vão falar, né? Essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. E olha só o versículo 2, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? E o que eu acho incrível é a possibilidade que nós temos da gente ser transparente e honesto com o Senhor do universo. Eu acho que é por isso que a nossa fé, ela não precisa ser de cristal. Ela não precisa trincar quando vem a primeira decepção. A gente pode sim, ainda assim, se dirigir a Deus e conversar com Ele, né? E a gente vê, por exemplo, aqui, porque na verdade ele até continua falando algumas coisas, né, fortes. Tu, porém, não ouves. Olha só o que ele está falando. Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. É esse o começo do livro de Abacuque. Então é um começo muito significativo, nesse sentido de que está acontecendo uma parada pesada ali na nação, e ele está entendendo que eu preciso buscar alguém. Quem eu posso buscar? E aí é que está. Ele sabe que só tem um que ele pode buscar, que é o Senhor. Então, mesmo estando acontecendo, ele estando cercado por essas coisas, ele sabe em quem que ele pode confiar, para quem que ele pode olhar, e é por isso que ele consegue chegar no capítulo 3, né, aqui do livro de Abacuque, né, ele vai chegar no capítulo 3 e passar desse ainda que inclusive a NVT também traduz como ainda que, né? Então, o ainda que não né, que a figueira não produza frutos, e daí depois passar por ainda assim. Então, eu acho que a beleza talvez seja a gente entender como boa parte da igreja perseguida, né, tem, eu acho que aprendido e tem a nos ensinar que a fé, ela deve ser blindada, que vão acontecer problemas, não vai ser tudo do jeito que a gente quer aqui, mas a nossa fé, ela deve ser em um Salvador, né? Porque é Ele quem realiza a obra, é Ele quem é o completo, é dele quem nós precisamos. As coisas vão acontecer, os problemas vão vir, mas a gente deve confiar nele, sabendo que a promessa, né, como a gente falou em alguns pontos aqui nessa série, sabendo que a promessa que nos é dada é de um futuro. Né? Então, eu acho que sim, sabe? Eu acho que nós como cristãos, acho que a gente precisa orar pela igreja perseguida e aprender com ela, né? Sim. O que eu acho interessante é que, nesse contexto todo também, pensando aqui, cristãos ao longo da história sempre enfrentaram momentos assim. Na verdade, o povo de Deus, né? A gente pode pensar, quando a gente pensa em cristão, a gente está pensando a partir do Novo Testamento, ali, a partir de Atos, mas a gente tem que lembrar novamente que o povo de Deus não começa em Atos, o povo de Deus começa em Gênesis, né? Essa relação de Deus com o seu povo começa em Gênesis, e esse é um povo que, por diferentes razões, mas sempre enfrentou momentos de dificuldade. Lá em Gênesis teve momento de seca, eles tiveram que migrar para o Egito justamente para conseguir alimentos, fome, e essas situações, elas se repetiram ao longo da Bíblia em diferentes situações, diferentes momentos que a gente lê, e no decorrer da história. Então, lá em Atos, eles também têm situação de perseguição. A igreja nasce, cresce ali, mas rapidamente essa igreja tem que se espalhar, né, ao redor do mundo, ali naquela região, que acabou se tornando bênção de Deus, mas foi difícil para eles. Aí tem toda a perseguição do Império Romano, a igreja se espalha. E mais recente, a gente pensa assim, e eu pensaria, e não só no cristão, mas eu pensaria em pessoas que declaram fé em Deus. Então, eu me lembro daquele livro, O Povo Mais Feliz da Terra, do Demos Shakarian, que é a história do povo armênio, e fala sobre o genocídio que houve com os armênios entre eles. E eles eram um povo de fé, um povo que cria em Deus, na verdade. As histórias ali são histórias extraordinárias, na verdade, de fé e confiança em Deus. Mas tudo isso não os livrou de passarem por uma das coisas, das maiores tragédias do tempo recente, né? Que não é tão falada assim quanto outros momentos, né? E aí você tem o Holocausto judeu. Eu estava ouvindo um filósofo, ou sobre um filósofo recentemente, chamado Joshua David Heschel. E ele foi um daqueles que,
por causa do nazismo, naquele momento ele teve que sair. Ele sobreviveu porque ele foi para os Estados Unidos, se abrigou lá, então ele não morreu, mas praticamente toda a sua família morreu em campos de concentração nazista, né? E alguém dizia assim que alguém chegou para ele como judeu, e era um judeu ortodoxo na sua fé, que mantinha fé em Deus. Alguém chegou para ele e perguntou para ele assim: onde é que está Deus? E ele falou assim: não me pergunte onde está Deus, pergunte onde é que está você. Onde que você estava no Holocausto? O que você fez para impedi-lo? Ele estava falando isso para jornalistas nos Estados Unidos, na verdade. Então, eu acho assim, quando você falou sobre a igreja ter oportunidades, veja nessa pandemia. A escassez da pandemia, a falta de emprego de muitas pessoas, e tudo isso criou uma oportunidade. Alguns poderiam perguntar: onde é que está Deus no meio da pandemia? Mas a questão não é onde está Deus, onde está a igreja de Deus no meio da pandemia? Onde estamos nós como povo de Deus no meio da pandemia? Né? Então, eu creio que esse ainda que a gente viu aqui, marcado por... Eu creio que essa é a maneira de Deus trabalhar em nós. É trabalhar em nossas vidas, em nosso caráter, em nossa fé. É trabalhar em nós como povo dele, como igreja dele nesse mundo. É dar a nós a oportunidade de exercer essa fé de maneira autêntica, tanto no sentido vertical quanto horizontal. Vocês conseguem perceber isso? Sem dúvida. Sim. Eu ouvindo você e o que o Hudson estava falando antes, né, e lembrando das mensagens que a gente foi ouvindo durante esse mês, o que ficou muito claro para mim e ouvindo, e o legal é de você poder ouvir diferentes pessoas pregando sobre esse mesmo tema, e para mim o que ficou muito claro é assim, a presença de Deus, né? E como você falava, Hudson, o se dirigir até Deus, né? Então, não importa o momento em que a gente esteja passando, desde que a gente passe esse momento com Deus. E isso que a gente tem, eu acho que esse tem sido um ponto central para nós nessa série, e poder estar falando assim, nós estamos com Deus. Nós estamos passando isso, essa pandemia, essa desgraça que tem acontecido, em especial aqui no nosso país. Né? Milhares de pessoas perdendo a vida, milhares de famílias sofrendo com isso, milhares de pessoas perdendo seus empregos, seus negócios. Cara, assim, a economia deles da vida inteira, o esforço da vida toda estão indo por água abaixo e está assim, acabando e chegando, como você disse, chegando ao momento que eles estão passando necessidade. E aí, como enfrentar tudo isso? De novo, o que a gente tem falado, ainda que Deus está dizendo, eu estou aqui, eu estou com você, eu vou andar com você, né? Como a mensagem que eu trouxe, que era aquela tempestade, né? Que Jesus vinha, né? E que eles ouviam a voz, e o sentido mais forte e claro para mim é esse, que consigo ouvir a voz de Cristo, a voz do Senhor dizendo, não temas, sou eu. E aí, conectando com o que você está falando, Sandro, eu acredito que é isso. A igreja tem que ser essa voz do Senhor. E a igreja tem que chegar e falar, olha, eu estou com você, eu estou aqui. Entendeu? É um momento de dor, de luto, eu quero orar com você. Eu quero buscar conforto, eu quero chorar com você, porque tem horas que nós não temos palavras, nós não temos explicação. Nós não é muito além do nosso entendimento. Então, eu só quero estar com você. Na verdade, eu queria poder te abraçar, talvez, né? Porque a gente tem isso e a gente nem isso está podendo fazer, mas pelo menos eu quero te acompanhar aqui, ligar para você, ver você por uma chamada de vídeo e orar com você, acompanhar e lembrar que Ele quer estar com você, que Ele está com você, que Ele quer andar com você nesse momento. Ou, em outras formas, né, como a gente tem feito como igreja, a gente tem visto outros fazerem, que qual é a necessidade financeira, o que a gente pode tentar ajudar, o que a gente pode tentar fazer e buscar, praticar. Eu acho que aí é isso, nós vamos ser essa voz, né, e aí as pessoas vão poder ouvir
a voz do Mestre dizendo: não temos. Eu acho que, novamente, talvez o início seja essa questão do temor ao Senhor, né? que é o princípio da sabedoria, e da gente entender que o que a gente precisa é estar centrado nele, o que a gente precisa é dele. E eu acho que talvez isso é o que falta para muita gente, para muitos de nós. Muitas vezes a nossa vida vai ser abalada, né? Às vezes vem momentos de dificuldade para a gente, onde falta fruto, onde a gente vai se sentir encurralado, onde a gente vai se sentir sem força, onde a gente vai se sentir em meio à tempestade, com dúvidas e uma série de coisas, como a gente viu nessa série, né? Que vai parecer realmente que o mundo está se acabando ao nosso redor. Mas, novamente, eu acho que esse livro tão curto, né? São 3 capítulos só, esse livro de Abacuque, mas eu acho que ele tem um ensinamento tão grande para nós, porque, novamente, eu acho que o profeta, quando ele sabe a quem ele está se dirigindo a Deus. Então, assim como Jó, eu vejo que Jó é a mesma coisa, né? Jó, ele questiona uma série de coisas, ele questiona o dia que ele nasceu, mas ele está o tempo todo se dirigindo a Deus, e ele não duvida da existência de Deus. É isso que eu acho muito interessante. Então, ele duvida de outras coisas, ele tem outros problemas, e Deus dá espaço, inclusive, para ele ter uma série de problemas ali, mas ele, ao mesmo tempo, ele sabe quem Deus é. E até que chega um momento onde Deus se revela a ele e fala de uma forma, né, mais direta com ele. E o que eu vejo é que a gente precisa, talvez justamente ter isso que Abacuque tem aqui, né, que é o início do capítulo 3, que já diz o seguinte, que o profeta Abacuque entoou essa oração. Eu já gosto disso, né, entoar essa questão de... Cara, é uma parada que, assim, ela vem do... Né, ela vem do íntimo, assim, ele entoou essa oração. Não é aquela, Senhor Deus, valeu aí pelo dia, abençoa a comida, falou valeu, né? Mas ele entoou essa oração. E olha só, ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Essa é a versão da NVT. A NVI vai dizer que, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Né? E, cara, é a gente saber quem Ele é. Então, eu acho que uma coisa que acho que cada um de nós pode tirar de uma série como essa é a gente saber que, como a gente estava falando, que esses ainda quês, eles vão acontecer na nossa vida. Infelizmente, pessoas queridas vão falecer, né, se a gente não for antes das pessoas mais queridas para nós, na verdade, elas vão falecer, essas coisas vão acontecer, vai ter momento talvez da falta de fruto, vai ter momento da gente se sentir com medo, acuado, até com dúvida, mas que ainda que aconteça tudo isso, que nesses momentos a gente pode olhar para Ele, porque foi Ele que veio na forma do seu Filho Jesus, foi Ele que entregou tudo, Ele entregou a sua própria vida, Jesus entregando a sua própria vida em favor de nós, em favor de uma humanidade que não merecia, porque não é por merecimento nosso, é pela graça e amor dEle, e Ele se entrega por nós. Então eu acho que assim, como a gente olhar para esse amor tão imenso, esse amor tão absurdo, e a gente querer duvidar, e a gente querer achar que é a gente que vai resolver o problema do mundo. Não, é a nossa confiança nele que vai fazer a diferença. Então eu acho que daí é a gente pensar que Deus, Ele nos orienta e Ele nos instrui para que nós realmente possamos agir nesse mundo. E ainda que, e aí, né, talvez falando para aquelas pessoas que não fazem parte da igreja e criticam a igreja, ainda que você veja que inúmeros cristãos não vão estar cumprindo o seu papel, porque isso é verdade. Por um lado, nós somos pessoas que se unem, é uma série de doentes, né, de pessoas com problemas, pessoas problemáticas, que vêm, se juntam, né, para olhar para o Criador do universo e falar, a gente quer viver como você. E algumas dessas pessoas, inclusive ficam aí nas suas mazelas, mas o que a gente quer é a gente estar junto e a gente poder seguir a orientação desse nosso Senhor e Salvador, para que a gente dessa forma possa fazer uma diferença no mundo e conectar o mundo com o amor, com a graça e com a justiça também de Cristo, né? Interessante isso, pensando como que nesse momento de pandemia,
E a gente experimentou várias dessas coisas. Eu acho que é bem interessante, porque aquilo que nós falamos nessa série são coisas que muitos de nós experimentaram, né? O medo, a dúvida, a escassez, o aperto financeiro, a possibilidade de morrer, a proximidade da morte, essa sensação de que está tudo se acabando. Talvez até você viu muita gente falar sobre um momento apocalíptico e é isso e aquilo, né? Pessoas, os perigos nessa jornada. Ou seja, essas coisas foram experimentadas por nós cristãos e por todos não cristãos durante a pandemia. E eu creio que em momentos como esse, novamente eu volto a essa ideia de que Deus usa isso para trabalhar em nós como indivíduos e como igreja e para usar as nossas vidas no mundo. E a maneira como Ele faz isso na pandemia, a maneira como Ele tem feito isso na pandemia, e nós entendemos isso, eu acredito, não é nós como cristãos cheios de fé em Deus e tudo, nós cremos nesse Deus e cremos, né? Se não for Deus nós estamos perdidos, mas não é mostrando uma fé em Deus que vai falar assim, porque eu creio em Deus, então nós não vamos parar com os cultos, nós não vamos, sei lá, eu não vou usar máscara, não vou me precaver, porque eu creio em Deus, né? Porque talvez vocês tenham visto isso, mas inúmeras vezes eu vi postagens como se a igreja estivesse com medo e dizendo assim, num período como esse, o mundo precisa de uma igreja corajosa. E como se essa coragem da igreja fosse a coragem para desafiar a pandemia, no sentido de que como se ela não existisse, você entendeu? Nós vamos desafiar, não existe pandemia, a gente vai continuar igual. E não é isso, na verdade. Eu acho que nós mostramos Deus para o mundo na hora da pandemia, quando nós fazemos o que você falou. Quando nós repartimos o pão com quem precisa, quando nós oferecemos o nosso ouvido, a nossa atenção, quando nós choramos com quem está enlutado e chora, quando nós repartimos a esperança do Evangelho que nós temos em Cristo, quando nós lembramos as pessoas de quem Deus é para nós. Ou seja, a igreja nesse momento, na dor. A igreja é a igreja na hora do sofrimento. A igreja na solidariedade humana com aqueles que estão. E aí eu acho que Deus transforma tudo isso em uma oportunidade tremenda para que o amor dele, a compaixão dele, a graça dele seja vista por esse mundo, né, que está nos observando. Eu, lendo essa parte final desse texto de Abacuque, né, para mim tem uma conexão com o que você está falando, você diz, né, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aquilo que você falava, Hudson, porque a salvação, ela vem de Deus. Não somos nós que conseguimos, nem nosso esforço, nem o esforço de ninguém, mas é a salvação no Deus da minha salvação. Deus, é Ele que é poderoso para salvar. É Ele que é o único digno e capaz de trazer essa salvação. Por isso que Ele morreu por nós na cruz. Por isso que Ele substituiu o nosso lugar, do nosso pecado, da nossa falha. Ele fez isso por nós. Então, Ele vai ser sempre o nosso foco e a nossa busca e a nossa bússola, o nosso norte, a nossa orientação, ainda que tudo isso venha acontecendo, né? E aí lembrando daquela mensagem do Salmo 121, como peregrinos e finalmente chegando, né, no fim, ainda que tudo acabe, nós temos a esperança. A nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação é somente pelo sacrifício, pelo sangue, pela ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é essa certeza que nos dá esperança, que por mais que todas essas coisas aconteçam, individualmente, em comunidade, em grupo, ou, né, um grupo ainda maior nacionalmente, nós olhamos para Cristo, porque Ele é que nos garante essa esperança. Sim, sim. Eu acho que você falou do final, né? E obviamente o final ele vai dizer assim, as duas últimas frases aqui, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. E eu como músico, eu acho lindo essa questão de isso tudo ser transformado em música. E aí talvez a pergunta seja, qual música
que você está vivendo, né? Será que a música que vem do Criador das notas, do Criador da pausa, sabe, do Criador da beleza, do ritmo, do Criador das sensibilidades que a gente tem? Será que a nossa música vem dele? Ou será que a música que tem ditado o nosso ritmo tem sido a música, né, do nosso ambiente, às vezes uma música pesada, das notícias difíceis, ou a música da revolta, ou a música do ódio, que para, né, a música, né, desse, quando eu vou defender alguém, eu tenho que atacar outra pessoa para defender esse meu lado. Será que é isso, essa música que a gente tem vivido? E eu acho que o profeta, uma das coisas que o profeta Abacuque nos ensina aqui é isso, né? É a gente entoar a nossa oração e a gente viver a música que o Senhor nos propõe. Para que, né? E aí lembrando também de Lucas no capítulo 24, para que quando a gente convida o mestre para ele vir, ele sentar com a gente e ele participar desse alimento, desse momento íntimo com a gente, é ele quem passa a servir, né? É o convidado que se torna o Senhor e que fala, legal, agora sou eu quem guio e oriento a sua vida. E aí quando a gente se coloca debaixo da sabedoria, debaixo da vontade de Deus, aí assim, eu acho que a gente realmente experimentar essa nova vida. E a nova vida de forma alguma, como a gente vê aqui, né? E como a gente vê nas páginas da Bíblia como um todo, de forma alguma a nova vida quer dizer que a gente está livre dos problemas, que a gente, não, olha só, vocês vêm para cá que é o caminho das flores eternas. Não, a gente vai ter uma série de problemas, mas nós sabemos quem está com a gente nesse vale, né, como nós vimos também nessa série. Quem é que caminha com a gente? Tu estás comigo, tu estás conosco, o Senhor, Ele está conosco. Então, essa faz toda a diferença. Então, eu acho que para as pessoas que às vezes, inclusive, não conhecem a Cristo, eu acho que é você olhar e você perceber à tua volta que música que você está vivendo. A música que o Criador do universo propõe, que o Criador da beleza, né, das coisas mais belas que a gente conhece, a música que Ele propõe é uma música de vida e uma música que vai ser cantada com Ele eternamente. Onde, como a gente pode ver também, né, quando o mundo se acabar, num dos textos que também foi lido, de Apocalipse, no capítulo 20, 21 ali, vai mostrar como o próprio Deus, como sendo a nossa recompensa, onde Ele vai estar com a sua presença entre nós. Então, o que a gente pode querer mais, né? Isso aí. Então, nós percebemos que, como cristãos, novamente, nós atravessamos momentos assim, nós enfrentamos essas coisas como todos os cristãos, e nós devemos olhar para essas coisas talvez como os apóstolos. Eu me lembro do texto de Atos, quando eles começaram a enfrentar a perseguição e eles oraram, em vez de eles orarem para que Deus os livrasse da adversidade, eles oraram agradecendo a Deus e pedindo a Deus que Deus desse graça a eles para que eles continuassem compartilhando, ou seja, que eles não sucumbissem ali, que a fé deles não trincasse, né, como o Hudson falou. E eles estão felizes porque eles foram considerados dignos de sofrerem por amor de Cristo. Pensa nisso. Nós estamos falando da igreja perseguida. Quantos desses cristãos, a gente ouve essas histórias e essa atitude deles. Eles sofrem o que você e eu não tem nem ideia do que é sofrer. E eles fazem isso com alegria. Então eu acredito que essa série toda, o Ainda Que, tem a possibilidade, se nós realmente ouvirmos a voz do Espírito, talvez você queira voltar e ouvir essas mensagens novamente. E ouvirmos a voz do Espírito de fazer com que a gente tenha a nossa fé fortalecida em Deus. E se você não tem fé, você descobrir que é possível ter fé por meio de Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é que nos conecta com Deus e com o mundo e com a realidade. E eu quero encorajar você, então, a realmente refletir sobre isso e pensar em o que Deus está fazendo na sua vida nessa hora, nesse tempo, nessa época, o que Deus espera de você, qual é a atitude que você deve ter e pensar em como você pode servir as pessoas nesse momento de tamanha dificuldade. A igreja tem feito, mas você e nós,
Como que nós podemos fazer? Quem são as pessoas ao nosso redor? O que mais podemos fazer enquanto durar esse período difícil para que a mensagem da esperança do Evangelho, que aponta para esse mundo vindouro, que um dia todos nós teremos em Cristo e com Deus, mas para que essa mensagem alcance corações nesse tempo e nessa época. Amém? Amém. Talvez alguém que poderia orar? Para vocês. Pai, nós somos tão gratos a Ti, meu Pai. Somos tão gratos pela Tua palavra que nos orienta, pela Tua palavra que pode nos guiar, meu Deus, para um entendimento maior de quem Você é e de como nós podemos viver a vida aqui. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque nós não estamos sós. A gente vai passar por coisas complicadas e difíceis na nossa vida, meu Pai. Mas nós não estamos sós, porque nós temos em primeiro lugar a Ti, e em segundo lugar nós temos os nossos irmãos e irmãs. A gente é uma família, e que bênção, meu Pai, a gente fazer parte dessa família. Que bênção a gente poder ter irmãos e irmãs que estão nos dando exemplo em países onde tem perseguição, mas eles podem mostrar para nós o que é viver debaixo de uma condição tão complicada e difícil. Debaixo de uma fé que às vezes tem que ser vivida de uma forma completamente escondida, debaixo de pessoas que estão sempre sob ameaça de serem presas, inclusive de perderem suas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos pelo exemplo que essa igreja é para cada um de nós, meu Deus, aqui no Ocidente e aqui no Brasil, no nosso contexto brasileiro. Então tem misericórdia de nós, Paizão. Age nas nossas vidas, nos ajuda, Paizão, a que a nossa fé, que ela tenha essa Tua blindagem, Paizão, para que a gente creia somente em Ti, sabendo, Pai, que não importa o que aconteça, ainda que uma série de coisas aconteça, ainda assim nós vamos Te louvar, ainda assim o Senhor é que vem e nos orienta. E é isso, meu Pai, nós Te pedimos então, fortalece nossos irmãos e irmãs nesses locais de maior dificuldade e perseguição, Paizão. Tem misericórdia deles, Deus, que eles continuem fortes, continuem sendo um exemplo, meu Pai, em nome de Jesus, inclusive na forma de amar os inimigos, como tantos têm feito, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa igreja que é exemplo para nós, meu Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda a ser bênção no nosso país, nos ajuda a ser bênção nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Te agradecemos pelo Teu tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Por enquanto, a Tua alegria daqui até o fim, eternamente. Toda dor é por enquanto a Tua alegria daqui até o fim, eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Então verá o dia que Jesus Cristo irá voltar. Nas alturas, com Seus anjos e as trombetas,
misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Toda dor é por enquanto. É isso aí, gente. E é assim que a gente vai chegando ao final de mais uma reunião. E ainda que as coisas venham a piorar, e eu não quero que as coisas piorem, não é um desejo meu, eu espero que as coisas melhorem para cada um de nós. Mas ainda que as coisas estejam meio confusas, ainda assim a gente pode olhar para o Deus da nossa salvação. Então, espere esse ainda assim na sua vida e olhe para Deus, que Ele é a salvação que nós precisamos. E se Deus falou contigo nessa palavra, você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code, entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer a gente poder ouvir de você. E a gente vai orar juntos agora. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse teu tão grande amor, Deus. A gente sabe que ainda que a situação não está fácil ao nosso redor, mas a gente pode confiar em Ti. Ainda que uma série de coisas aconteça, como a gente viu ao longo dessa série, como a gente vê nesse livro de Abacuque, Paizão, tantas coisas podem acontecer ao nosso redor, mas que a gente possa, assim como o profeta, dizer, ainda assim eu vou te louvar. E a gente cantar essa nova música, essa música que o Senhor coloca nos nossos corações. Então, em nome de Jesus, Paizão, vem sobre cada um de nós e fala com cada um de nós, para que nós estejamos mais conectados contigo e para que sejamos bênção nesse mundo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Que Deus abençoe demais vocês. Estejam conectados com Deus. Estejam conectados com a sua palavra e sejam bênção no mundo. Deus abençoe a cada um. Até. É isso aí, galera. Só lembrando que aqui estão os links do YouTube que você pode olhar todas as mensagens e acompanhar tudo que foi falado. E como essas mensagens têm falado com você, lembra de compartilhar com outras pessoas. É isso aí.